Bom dia, Shalom novamente, para aqueles que entraram depois. Estou aqui pelo cadastro do AP e nós vamos ministrar nessa manhã sobre purificando o coração. Amém? Nós temos entendido, queridos, que a nossa vida, não gira em torno de nós mesmos. Eu creio que nós temos entendido que não é sobre nós, como diz, aquela canção, mas que é tudo sobre o Senhor, é tudo para Ele, tudo por Ele, tudo para a glória dEle. Então, eu creio que nós temos conseguido ter esse entendimento, sair de uma mentalidade grego-romana, de uma religiosidade, onde nós vivemos de uma forma muito egoísta, de uma forma muito pessoal, onde nós buscamos aquilo que vai nos beneficiar, de alguma forma. E eu creio que nós não vivemos mais uma vida comum e uma vida alheia ao propósito de Deus e diante de tudo aquilo que nós temos visto, diante de tudo aquilo que nós temos vivido. E eu creio que realmente o que realmente nós temos visto? Nós temos visto uma geração doente, uma geração morta, em seus delitos e pecados, como diz a palavra. E nós não podemos mais viver de uma forma indiferente, a isso, a essa necessidade das pessoas, a esse chamado, essa voz do Eterno para com a humanidade, A Bíblia, a gente costuma dizer que ela é uma linda e profunda história de amor, uma história de amor de Deus para com a humanidade. E nós não podemos mais viver de uma forma a buscar as nossas necessidades, os nossos desejos. Uma vida comum, uma vida normal, uma vida natural. Nós precisamos nos posicionar com entendimento diante daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Essa geração ela está carente de ser tocada pelo poder de Deus. E isso vai acontecer através das nossas vidas. E como eu sempre digo, não é através daquilo que nós sabemos. É muito importante nós conseguirmos absorver essa verdade, que não é o tanto que você sabe, Nós temos muitas escolas, esse é o nosso perfil, É o perfil do nosso pai, que é o ensino, mas eu vejo que muitas vezes nós conseguimos absorver muita coisa de informação, de conhecimento. Isso é poderoso, isso é tremendo, é uma ferramenta, mas em certos momentos nós não conseguimos alcançar o êxito que nós podemos, que nós devemos, que nós somos ativados para isso, com uma questão apostólica, uma questão profética, uma questão realmente de muita consistência, Vocês estão aqui, nessa manhã, e têm estado aqui tantos dias, tantas oportunidades, Às vezes manhã, tarde, noite, Acompanhando os ensinamentos. Mas às vezes eu vejo que nós temos muitas dificuldades em realmente conseguir manifestar isso, em conseguir gerar fruto com isso que nós sabemos, com isso que nós temos aprendido e recebido. Então, nós não temos dúvida do pasto que nós temos sido alimentados, mas nós precisamos entender de uma forma mais profunda o porquê que isso muitas vezes não tem gerado fruto, o resultado. Porque, queridos, não é... O apóstolo estava falando ontem, acho que na aula à noite, sobre tá sempre derramando aquilo que ele recebe. Então, eu vejo que, às vezes, muitas inseguranças, muitas questões nos bloqueiam, nos impedem de derramar, de manifestar aquilo que nós temos recebido. E, sinceramente, eu fico preocupada porque eu não sei realmente que benefício isso está trazendo, Nós sabemos tanto, nós aprendemos tanto, se nós não conseguimos tocar e alcançar vidas com esse conhecimento que nós temos recebido. E muitas vezes até as nossas próprias vidas, não têm
tido transformação, não tem tido fruto, não tem tido realmente uma mudança, realmente um start, né? Então nós precisamos entender um pouco mais, e isso sempre vai estar muito conectado com a cura interior, sempre vai estar muito conectado com nossa capacidade de sabermos e conhecermos quem nós somos também nesse processo, né? E nós temos visto pessoas que têm vivido uma vida de desespero, de angústia, de sofrimento, né, de caos, de morte. E é necessário que, a partir de uma vida transformada, nós venhamos alcançar e transformar essas vidas. Nós não podemos perder de vista o nosso propósito. Não podemos perder de vista que nós estamos em uma jornada e que as pessoas ao nosso redor precisam experimentar de tudo aquilo que Deus já fez e está fazendo nas nossas vidas. O nosso coração, né? Acho que uma das ministrações que nós tivemos por esses dias, acho que foi o apóstolo José, né? Falou sobre a questão da compaixão, da misericórdia, ou foi uma das pastoras, me perdoe se eu confundi, sobre Jesus ser tomado, né, de íntima compaixão. E eu creio que nós precisamos dessa sensibilidade novamente, né? Essa palavra eu acho que ela se encaixa perfeitamente. Nós precisamos dessa sensibilidade para com o outro, para com a dor e a necessidade do outro. Senão nós só substituímos. Nós substituímos, né, uma igreja normal, uma igreja de certa forma religiosa, para um outro nível, né? Mas vivemos também religiosamente, que é o quê? Eu cumpro as regras, eu cumpro tudo aquilo que é necessário, eu busco agradar a Deus agora de outras formas, né? Com outros, né, artefatos, mas eu realmente não me compadeço e não manifesto, né? Não manifesto o reino. E o apostólico fala de manifestarmos o reino, né? E nós estamos vivendo um tempo muito específico na história. Nós estamos vivendo dias que talvez você não imaginou que você fosse viver, né? Nós estamos vivendo uma preparação, né? Eu creio que, na realidade, todo grande avivamento ele vem precedido de um gerar, né? E há anos nós sabemos que temos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus gerando, né? Algo poderoso, né, que Deus quer fazer, que Deus quer realizar, né? Quantas palavras proféticas o Brasil recebeu, né? Então nós temos que discernir, nós trabalhamos em discernir os tempos, né, as estações, e nós tivemos tremendos ministros, adoradores, intercessores, profetas que têm por anos pago um preço nessa nação para que o Senhor faça, né? Mas isso é necessário, queridos, que nós venhamos entender que nós fazemos parte de tudo isso. Nós fazemos parte da resposta. Nós somos a resposta daquilo que Deus quer fazer nessa nação. E nós precisamos gerar no altar esse ambiente propício para o milagre, né? Todas as vezes que nós formos olhar para a palavra e vermos, né, os milagres ali que foram manifestos, nós vamos ver esse ambiente profético para que o milagre se manifeste, né? E o profético ele é isso, o profético ele tem o propósito de nos alertar, o profético tem o propósito de nos alinhar ao original de Deus, ao coração de Deus, ou seja, nos devolver ao centro do coração de Deus, ao centro da vontade de Deus. E todos os profetas, né, do Antigo Testamento, né, ali antes da palavra ser estabelecida, eles apontam para uma proclamação de retorno ao Deus, à palavra de Deus, ao querer de Deus. E depois, com a vinda de Cristo, com o estabelecimento da palavra, né, que se fez carne e habitou entre nós, há esse estabelecer através da palavra, e o profeta ele se torna um responsável por nos levar de volta a Cristo, de volta à voz, né, de Cristo para um cumprimento de algo. Então, o verdadeiro profeta, ou a verdadeira voz profética, é um clamor de retorno a uma vida crucificada. Nós temos ouvido, né, o apóstolo falando muito sobre isso. O profético não é nada mais, nada menos do que uma voz de despertamento para que nós venhamos voltar a uma vida crucificada, a uma vida com Cristo, a uma vida que obedeça a Cristo e que realmente se comprometa, né, no nível de cruz, no nível de sacrifício, no nível de renúncia do seu eu, de renúncia da sua vontade,
para viver o propósito de Deus. E nessa manhã eu quero te perguntar qual que é a voz que está ecoando de nós. Por que isso, Rafa? Porque isso sinaliza o que tem regido dentro. Em uma das aulas que eu ministrei para vocês, eu falei sobre os sinais, né, os sintomas. A gente tem algumas manifestações, e isso é muito interessante para que a gente venha mapear, né? E a febre, né, aquela dor de cabeça, tudo aquilo às vezes que nós sentimos no nosso físico é um sinal, é um sintoma de que algo não está bem, de algo não está certo. Então, quando nós mapeamos, observamos o nosso comportamento, as nossas palavras, nós vamos conseguir entender o que está acontecendo dentro, o que está sendo gerado dentro de nós. Tá? E qual é a essência da nossa voz? Se o profético fala de voz, fala de liberar, né? Qual é o som que nós temos liberado? Isso serve como um instrumento de mapeamento. O som que nós temos liberado nos últimos dias. Eu quero que vocês todos agora, vamos lá para uma tarefa terapêutica. Pensem na sua última semana. De quarta-feira passada até hoje. Nessa sua última semana, qual foi o som que você liberou? Foi um som de fé ou um som de incredulidade? Mesmo sem usar palavras, tá, queridos? Porque o som não se manifesta somente com exatamente as nossas palavras. Nós não expressamos só pela nossa fala, mas a fala é parte de uma comunicação. E na maioria das vezes é uma comunicação, a nossa comunicação mais pesada é uma comunicação não verbal. O som que nós temos liberado é um som de ousadia ou de covardia? E isso pode estar muito conectado até mesmo à sua dificuldade de desenvolver o seu chamado. O som que você tem liberado, que você tem manifestado, é um som de abundância ou de escassez? É um som de resolução, de manifestação de resolução ou de problemas? Como eu disse em uma das aulas, às vezes nós temos mais problemas para soluções que existem do que realmente outra coisa. Para cada solução nós temos 10 problemas. Problemas, né? O seu som é um som de transformação ou de murmuração? É um som para edificar ou para desconstruir, para criticar? Como foi nessa última semana aí? A nossa voz, o nosso som tem um poder de construir ou de destruir. A nossa voz, o nosso som, queridos, é de elogio ou é um som de inveja? Olha que forte isso. Está aqui oportunidades que nós temos para edificar, para elogiar, para acrescentar o que nós liberamos. Isso é um sinal. Por isso que eu pedi para você pensar aí na sua última semana. Porque trabalhar cura interior, trabalhar restauração de alma, né, sempre vai partir de um reconhecimento de quem eu sou. Sempre vai partir de um reconhecimento de quem eu tenho sido, melhor dizendo. Porque se nós não abrirmos mão de quem nós temos sido, nós nunca seremos quem Deus nos chamou para ser. E se nós não reconhecermos isso, onde temos errado, falhado, nada pode ser feito. Nenhum ser humano muda nada daquilo que ele não reconhece que precisa ser mudado. Então, quando nós tratamos alguém em relação à cura, quando nós estamos discipulando, ou quando nós realmente estamos buscando essa mudança pessoal, primeiro ponto, primeira coisa, reconhecer, identificar. Eu não mudo aquilo que eu não identifico que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Então, o autoconhecimento, né? Às vezes a gente tem algumas coisas assim que nós temos dificuldades na igreja, né? Eu entendo, né?
Antes de fazer psicologia, eu era extremamente crítica. Pensava assim, algumas pessoas não mudam porque não quer, aquela coisa assim que é muito senso comum. Será que realmente as pessoas não mudam porque não querem? Como que é isso, gente? Né? O que há por trás? Que história é essa? Né? Então, e se nós tivermos essa postura, essa visão, nós não somos instrumento de cura para ninguém, porque nós estamos extremamente superiores a essas pessoas. Então, isso aqui é outra coisa muito importante se nós vamos trabalhar a cura, se nós vamos discipular, se nós vamos realmente queremos influenciar, manifestar Deus para as pessoas, nós precisamos mudar essa nossa percepção. E talvez a gente tenha resistência com algumas coisas, né? Que às vezes pode parecer até modismo, né? Pode parecer uma coisa assim muito humanista, mas autoconhecimento, queridos, fala disso. Porque se eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho limites. Eu não tenho limite para os outros e eu não tenho limite para mim mesmo. Então, autoconhecimento é algo muito importante de nós desenvolvermos. Porque sem o autoconhecimento, você não sabe o que pega no seu calo, o que não pega, você vai ser uma pessoa muito agressiva, ou você vai ser muito passiva, e você vai ter frustração, raiva, uma gama de emoções em você, por conta de não conhecer a si mesmo, e sem conhecer a si mesmo, você não consegue transformar, aceitar esse processo de transformação, então você vai estar sempre à mercê das circunstâncias das pessoas e isso aí é muito prejudicial, tá? Nós vamos ver pessoas extremamente doentes, realmente de alma, porque, como disse o pastor Deuseni na aula, né, na segunda-feira, elas racionalizam, elas espiritualizam demais. Então, né, a questão do luto que ele falou foi extremamente, né, forte demais, muito bom, realmente nós entendemos isso, porque, querido, você é espírito, alma e corpo. Pelo amor de Deus, vocês que estão aqui me ouvindo. Entenda isso. Porque não entender isso acarreta em muito sofrimento, porque a gente espiritualiza. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente está muito doente, muito ferido, e a gente está assim, com uma defesa absurda, com muros protetivos terríveis, entendeu? Eu tenho atendido, né, uma pessoa e assim ela sempre traz, porque, né, sirva a Deus e tal, e várias questões que faz ela entrar em maior crise ainda, porque se eu sirvo a Deus, se eu amo a Deus, por que eu estou passando tudo isso? Por que eu estou nesse sofrimento todo? Mas isso aí não tem a ver com Deus dessa forma distorcida que a gente pensa, que a gente vê. São coisas da vida, são coisas, na realidade, consequências que começaram lá no Jardim do Éden por conta do pecado, e aí entra nas nossas famílias desestruturadas, aí entra na nossa, às vezes, dificuldade de elaborar, né? Às vezes nós não temos uma inteligência emocional desenvolvida. Então, são questões muito mais, às vezes, naturais do que espirituais, porque o inimigo ele sempre vai agir com bases em legalidades terrenas, em brechas terrenas, né? Então, amados, precisa haver uma coerência entre o que nós dizemos acreditar e aquilo que nós realmente fazemos, aquilo que nós realmente vivemos e praticamos. E também em relação àquilo que nós desfrutamos. Tá? Então, dentro de uma voz, dentro de um liberar de voz, que som nós temos liberado? E esse som, ele é condizente com aquilo que nós dizemos acreditar, que nós dizemos realmente crer, porque nós precisamos viver isso na prática, nós precisamos manifestar, liberar isso que nós cremos. E também desfrutar disso que nós cremos. Porque se uma árvore ela não está dando fruto segundo a sua espécie, segundo a sua genética, alguma coisa de errado tem. Não tem? Nós temos que investigar, nós temos que ver o que está acontecendo com essa árvore. Algum problema, ela está disfuncional. E assim somos nós. João 15, se nós estamos conectados à videira verdadeira, nós vamos dar fruto e muito fruto. E todos que estão aqui devem ouvir muito o apóstolo, sabem que fruto não estamos falando somente de ministério, não estamos falando de vidas, de evangelismo. Nós estamos falando de uma vida integral que frutifica. Uma vida integral que manifesta Deus no seu espírito, na sua alma, nos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos.
e no seu corpo, porque até mesmo o nosso corpo manifesta se nós estamos conectados à videira ou não. Segundo Coríntios 3, capítulo 3, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, o que nós temos crido, né? O que nós temos realmente recebido, o que nós temos sido alimentados, isso tem sido manifesto. Isso é uma forma de nós mapearmos, isso é uma forma de nós percebermos onde nós precisamos tratar, onde nós precisamos de uma transformação, de uma restauração. Eu sempre falo sobre espírito, alma e corpo, está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. E nós vamos ver de uma forma bem clara. Eu costumo utilizar um copo para exemplificar a questão do espírito, alma e corpo. Nós somos como um copo. Toda a nossa parte, essa parte interna do copo é a nossa alma, onde entram as informações, é onde entra tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos. Tá? Como eu falei uma das aulas, tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos nos marca profundamente. Então, o interior do copo é como a nossa alma, que vai entrando, vai sendo cheia de coisas, mas é impossível colocar algo dentro desse copo sem que essa água toque o fundo desse copo, a base desse copo, a estrutura base desse copo. E qual é a estrutura base nossa, amados? É o nosso espírito. E tudo que entra na alma toca o nosso espírito. E a alma ela vai sendo cheia, assim como nós enchemos um copo. E ela vai sendo cheia, cheia, cheia. E um copo, quando ele é muito cheio, ele faz o quê? Ele transborda. Por isso que a palavra vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. A fala é um comportamento. Então, eu enchi o copo, ele transbordou, vai fazer o quê? Ele vai derramar. Ele vai manifestar, ele vai expressar o que está dentro. Se esse copo fosse uma caneca toda preta, eu não ia conseguir enxergar o que tinha dentro. Até que, preste atenção, até que derramasse. Quantas pessoas nós não conseguimos enxergar, entender, discernir o que há dentro? Até que elas derramam aquilo que está dentro delas. Com ira, com raiva, com agressividade, ou com angústia, ou com pensamento suicida, ou com transtornos. Ela manifestou aquilo que está dentro dela. Então, nós temos 3 níveis aqui: espírito, alma e corpo. O problema é que nós queremos mudar corpo, comportamento, atitude, ação, sem mudar aquilo que entrou e que gerou essa manifestação. Então, tudo que entra na nossa alma toca e contamina o nosso espírito. Por isso, nós precisamos de libertação. Nós precisamos de libertação. E nós precisamos de cura, para curar tudo aquilo que está dentro, tudo aquilo que de alguma forma entrou, feriu, machucou, foi acumulado, foi entulhado. Porque se nós não curarmos esse interior, nós não vamos conseguir manifestar nada de bom. Por quê? Porque não há nada de bom dentro. Amém? Então, a salvação, ela visa 3 níveis na nossa vida: espírito vivificado, alma restaurada e corpo santificado. E aí eu posso mandar para vocês depois no grupo alguns textos que eu tenho aqui, que não vai dar para nós lermos tudo. Mas a pergunta que não quer calar: onde está o nosso coração? O tema dessa manhã é purificando o coração. Onde está o nosso coração e o que há no nosso coração, queridos? Porque isso fala da essência, do que está dentro, do que muitas vezes começa a se manifestar e a gente entra em desespero. A gente entra nas crises e a gente se isola, a gente se esconde, a gente tem vergonha, a gente se questiona por que não vencemos isso ainda, como que isso ainda está ali. Provérbios 4, 23 vai dizer, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Então tá ali, tá nessa essência do coração.
E o que acontece? Nós conseguimos viver sem um rim, né? Sem um braço, sem uma perna, sem um olho, sem um pulmão, sem parte de um pulmão, mas sem coração não conseguimos. Isso mostra o quão importante é nós tratarmos o coração. Ele tem é ali que o negócio vai, é dali que começa, é dali que irradia, que flui vida ou morte. Qual é a essência do nosso coração? Na verdade, a luta é sempre sobre o coração. Por isso, pensando que eu ia ministrar nessa manhã, me veio isso, porque isso é algo fundamental, queridos. Quem governa o seu coração? A guerra, a luta vai ser sempre sobre o coração. E quando nós falamos de coração, nós falamos de mente, né? Falamos de emoções, mas nós falamos também de motivações. Se você está anotando essa aula, quando nós falamos de coração, nós falamos de motivações. Por isso que Mateus 6:21 vai dizer assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, aquilo que é de importante. Ali está o meu coração, ali está a minha motivação, ali estão as minhas emoções, a minha força. Então, quando nós falamos de coração, nós falamos disso, de mente, vontade, emoções, né? A alma é isso, a alma é mente, vontade e emoções. Algumas teorias vão trazer algumas coisas sobre consciência, sobre decisão, mas eu sempre costumo resumir, né, em isso, em mente, vontade e emoções. Acho que é assim como o Valnice Milhomes também resume nesses três itens, né? Então, eu sempre ensino, né? Como nós estamos numa aula, eu ensino. Nós somos espírito, alma e corpo, e a nossa alma é mente, pensamentos, memórias, lembranças, todo esse processo de raciocinar, de aprender, mente, vontade, né? Os nossos desejos, impulsos, paixões, vontade. Por isso que, acho que é o apóstolo Luiz Hermínio que diz que Deus ele não quer converter só a nossa mente, né? Deus quer converter, precisa de uma conversão da nossa vontade, tá? Que é o querer Deus. E ele diz assim: Deus não quer que você o adore, Deus não quer que você o ame, Deus não quer que você o sirva. E isso nos choca, né? Como assim Deus não quer isso? Deus quer que você queira adorá-lo, amá-lo e servi-lo. É totalmente diferente. Pensa só comigo. Porque um fala de comportamento. Adorar, fazer, fluir, mas o comportamento é só uma consequência. Precisa ser uma consequência, querido. Senão nós estamos no profético, no apostólico, na libertação, sendo religiosos. Porque nós não mudamos a essência, o coração. Então Deus não quer que você simplesmente faça, aconteça. Deus quer que você queira tudo isso. Então isso é converter a nossa vontade, que é o segundo ponto, o segundo componente da nossa alma. E o terceiro são as nossas emoções. Então, é mente, vontade e emoções. Onde estiver o seu tesouro, ou seja, aonde estiver aquilo que é importante para você. O que é importante para você? Porque aquilo que é importante para você é aí que o seu coração vai estar, é aí que a sua motivação vai estar. E motivação, queridos, eu gosto de entender motivação como o motivo para a minha ação. Fica bem legal, fica bem básico, bem fácil de nós entendermos. A gente fala, motivação, a gente escuta motivação às vezes de um jeito meio distorcido, meio, né, a gente às vezes nem liga, porque já ouviu, fulano só dá motivação e tal. Mas qual que é o motivo para nossas ações do dia a dia? Onde está o seu coração, está a sua motivação, está as suas emoções, estará a sua mente. Porque é o coração. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, né? Eu dou aula toda quarta à noite, e aí eu até brinco, né? Isso, a pastora colocou aqui a intenção. Isso mesmo, vontade, intenção, desejos. A nossa vontade é isso. E eu dou aula na quarta à noite, eu falo assim, gente, é tão bom estar com o vídeo aberto, porque a gente vai tendo feedback, né? A gente é acostumado a ministrar pessoalmente.
A gente vai lendo ali, se está entendendo, se está na vibe. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta agora. Eu sei que, mesmo que você está aí sem videozinho, eu vou imaginar a sua carinha, tá? Porque é forte, igreja. Eu quero saber de você, eu quero que você saiba, aliás, eu não quero saber de você. Eu quero que você saiba e pense agora. O que você mais pensa durante o seu dia? Vamos lá. O que você mais pensa durante o seu dia? Pensou aí? Lembrou aquilo que não sai da sua cabeça? Dias, semanas. O seu coração está nisso. Isso é o seu tesouro. Pasme, isso é o seu ídolo. Isso que ocupa a nossa mente, queridos. Isso que ocupa as nossas emoções. Isso que está o tempo todo ali persistindo no nosso coração. Isso está ocupando um lugar que não lhe pertence. Isso está ocupando um lugar que é o lugar do nosso Deus, do nosso Pai. Uau! É forte, querido. Isso aqui é porque está ocupando um lugar de primazia. Então, às vezes, pode ser realmente uma dificuldade nossa, uma dor nossa, uma situação nossa. Mas nós estamos idolatrando isso. Isso está tomando lugar, está sendo o centro. Por isso a alma, queridos, por isso cura na alma. Porque uma pessoa ferida, ela idolatra as suas dores, ela idolatra o teu sofrimento, ela idolatra a sua história. Eu tenho certeza que aqui ninguém nunca fez isso, graças a Deus. Nós estamos em 39, que ninguém nunca fez isso. Mas vocês conhecem alguém que ela chega perto de você, ela só sabe falar daquilo que lhe aconteceu. Ah, porque lá, não vem. Por que isso, por que aquilo? Entendeu? Lá, por quê? Porque isso está sempre no pensamento. Isso está sempre no coração. Isso se tornou um tesouro. E nós falamos, e existem as pessoas viciadas, né, em reclamar, em murmurar, né? Então, tem isso aí. E acontece muito, queridos, de nós atendermos na clínica e nós vemos pessoas que elas não rompem porque elas se apoiaram na dor, elas se apoiaram no sofrimento. Aquilo já é o esteio delas. Elas já uma coisa consolidada, é uma idolatria consolidada. E elas têm ganhos secundários com aquilo. Então, quando eu falo da minha história triste, eu devo receber consolo, atenção e por aí vai. Então, isso aí é outra forma de nós conseguirmos entender essa dinâmica, tá? Vamos lá. Mateus 15, verso 18. Se alguém quiser abrir aí, Mateus 15, verso 18, ou anotar. Mateus 5, 18. Aliás, 15, 18. Mateus 15, 18. Nós vamos continuar nesse texto aí, você pode deixar aberto. Diz assim, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, maus propósitos, homicídios. Vamos lá, eu gosto muito de contextualizar sempre. Tá? E esses homicídios aqui, tá falando aqui de homicídios. Quem nós temos matado? Com crítica, com desprezo, com sons que atingem essa pessoa, com ódio, com a indiferença. Vocês sabiam que o oposto do amor não é o ódio? O oposto do amor é a indiferença. O oposto do amor é a indiferença. Então, quem nós temos matado? Porque, graças a Deus, nós
Já saímos do nível, né, de obras da carne, como diria o apóstolo, mas nós estamos aqui agora tratando a alma. E muitas vezes nós carregamos isso, nós matamos as pessoas, nós desprezamos, nós criticamos, nós liberamos sons. Queridos, o som é poderoso. Participei de uma ministração com o apóstolo Josaí. Na verdade, foi quando eu o conheci, há 3 anos atrás, mais ou menos. E uma das ministrações, foi a primeira ministração dele, na verdade, que eu assisti no seminário. E ele estava ministrando lá no Som da Transformação. E ele ministrou uma palavra tremenda. E na hora da oração, queridos, eu tive um desconforto no meu corpo terrível. E ele havia ministrado sobre o som. O que o som pode gerar, o que o som pode nos atingir no nosso corpo, nos nossos sentimentos. Eu lembro que quando terminou, eu falei, meu Deus do céu, porque a parte do sanguíneo tem, às vezes, uma parte muito, uma inocência, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, acho que tem gente que não gosta de mim, misericórdia. Porque isso que eu senti aqui foi muito forte, né? Que são o quê? Palavras que foram liberadas. Insatisfações, questões mal resolvidas que são liberadas no som. Isso atinge, isso traz um prejuízo, queridos. E aí a palavra continua assim, e aí inclusive eu quero, João 3,15 diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Presta atenção. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Então será que não tem às vezes esses sentimentos, coisas assim que estão ocultas de nós, estão no nosso coração? E continua, né, o texto de Mateus 15:18. Adultérios, que é infidelidade, e isso é geral, queridos, generalizado, onde nós estamos sendo infiéis. Isso é uma manifestação no corpo daquilo que há, né, no comportamento daquilo que há no coração. Prostituição, furtos, roubos. E aqui dentro de furtos, de roubos, será que nós temos furtado o respeito, a dignidade das pessoas, o amor, tudo aquilo que é devido às pessoas, nós temos nos ausentado disso? Aquilo que Deus já deu para elas como direito, como dignidade. Nós podemos não furtar coisas materiais, mas será que com alguns abusos que nós cometemos, será que nós não nos aproveitamos de algumas pessoas, de algumas situações, de alguns ambientes? E aí nós exploramos, nos aproveitamos, abusamos das questões das pessoas? Isso fala de furtar, de roubar. E termina falando, aliás, aí tem falso testemunho, e aí nem precisa falar, né? Quantas vezes nós não falamos mal dos outros, ouvimos, aumentamos, passamos para frente? E blasfêmias, né? Continua. São essas coisas que contaminam o homem, mas o começo em lavar as mãos não contamina. Se a palavra diz que do coração procedem os maus desígnios, as más finalidades, más alvos, é porque tudo começa no coração. Tudo começa no coração, tem a sua base no coração e vai, expande e alcança. Se não houver uma conversão contínua do nosso coração, se não houver, queridos, nós precisamos ter como uma cultura, como realmente um estilo, o confessar com os nossos lábios. Nós não vamos conseguir alcançar o destino que Deus tem para nós. A nossa postura, o nosso papel, ele deve ser sempre, sempre, sempre de arrependimento, de humilhação, de confessar. Por isso nós precisamos parar de ter líder e pastor como uma figura, alguém lá que vai pregar no domingo. Nós precisamos entender a necessidade de termos um mentor, de termos um pai, de termos alguém onde nós podemos abrir, olha, isso e aquilo, né? E a gente vê o apóstolo tem muita habilidade nisso, né, hoje em dia, né? Mas ele fala de como ele era. Então, de ter alguém, de ter realmente, de nós tirarmos isso, nós colocamos muito peso. Ah, porque eu tenho tanto tempo de cristão, ou eu sou líder, ou eu sou pastor. E eu não falo de abrir com qualquer pessoa, mas nós precisamos ter uma rede de relacionamento. Você sabia que um dos motivos das pessoas estarem mais adoecidas é porque elas não têm amigos? Elas não têm em quem confiar.
Elas estão sozinhas, elas estão isoladas, elas estão sem esse vínculo. E a amizade sincera, a amizade verdadeira, fortalecida, é extremamente terapêutico. Mas muitas vezes nós não temos isso. E aqui eu quero abrir um parêntese, né? Como diz o apóstolo, abrir um parente. Queridos, nós, talvez no nosso contexto hoje, a gente já feriu muito, foi muito ferido, e a gente está assim, ou a gente conhece alguém que está extremamente assim, na defensiva. E aí a gente resiste a qualquer tipo de cuidado. Ou às vezes a gente está num lugar, num contexto, não posso isentar, onde nós não confiamos naqueles que estão nos cuidando, nos pastoreando. E aí nós precisamos buscar uma direção de Deus, porque não tem como ser assim, como ficar assim. E aí talvez a gente entra em agravamentos, em questões realmente de adoecimentos mais sérias, mais graves, e nós não buscamos ajuda. Somos orgulhosos, não buscamos ajuda. E talvez, né, eu acredito, por exemplo, que você, quando você tem dor de dente, você vai no dentista, não vai lá na casa do seu pastor. Eu acredito que quando você tem um problema no carro, você vai no mecânico, você não vai na casa do seu pastor. E vamos aqui fazer vocês entenderem um pouco mais a dimensão de nós buscarmos o cuidado onde é necessário. Então, muitas vezes nós temos questões emocionais e psicológicas mais sérias. E eu já vi muito, né, a gente lida com pastores, nós temos um trabalho com pastores em Mato Grosso, aqui em Rondônia, onde pastores são extremamente sobrecarregados e realmente em situações complexas, porque eles não sabem entender toda essa dinâmica, toda essa dimensão do emocional, do psicológico, né? Todo mundo, acho que a maioria que sabe, né? Eu sou psicóloga, tenho uma especialização em aconselhamento e psicologia pastoral, por isso a gente tem esse trabalho com pastores, e eu também tenho uma formação em coaching, porque nós entendemos que existem muitas nuances do ser humano, e nós precisamos tratar cada uma dentro da sua necessidade de uma forma adequada. Então, assim, eu tenho, né, a minha pastora, eu convivo com muitos pastores e às vezes eu vejo que eles estão se esforçando muito para cuidar das pessoas, mas entram em questões onde é necessário um profissional, onde é necessário nós fazermos uma integração. Queridos, como eu falei, você não vai atrás do seu pastor quando você precisa de um dentista, quando você precisa de um mecânico, e porque algumas questões psicológicas, você não busca uma ajuda especializada e com o profissional correto. Deixo aqui muito explícito, você precisa procurar um profissional de Deus, de princípios, mas que vai te ajudar de uma forma muito eficaz. Por quê? Porque vai direto ao ponto, né, daquilo que precisa ser tratado. Então, nós precisamos. Por quê, queridos? Porque isso tudo fala de nós sermos curados, restaurados e destravados naquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes, você realmente precisa de alguém, né? Então, não seja religioso, não tenha resistência, não tenha medo, né? É o processo de nós tratarmos e curarmos a nós para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Queridos, não há profecia genuína, não há liberação de palavra de alinhamento, não há um manifestar do céu na terra se há alguns enganos em nós. Se há contaminações no nosso coração, se o nosso coração está com motivações erradas. Por isso que eu tenho muita... Isso, a Nicolina escreveu aqui, engano. Realmente, é bem isso. Se há esses enganos em nós, se há essas motivações erradas, e essa palavra engano é muito pertinente, por quê? Porque muito disso aqui que eu falei, queridos, não é questões intencionais. Volto a dizer. Vocês sabiam, na verdade, que 1/3 do nosso cérebro é consciente e 2/3 é inconsciente. Então, muito conteúdo está inconsciente. Por isso que eu me movo, né? Hoje, o nosso chamado, né? Aquilo que nos move é nós ensinarmos e ministrarmos a líderes e pastores para que eles tragam para a consciência aquilo que é inconsciente, dos seus comportamentos, das suas ações e reações, para que eles vivam e alcancem aquilo que Deus já determinou para eles. Você acha que se, né, na verdade, Saul não tivesse ouvido, né, não tivesse permitido
né, tirado a motivação errada do seu coração, se permitido ser trabalhado, o final desfecho seria diferente da história que nós conhecemos. Então, nós precisamos perceber que é realmente um engano. E aí nós agimos no automático. Tem uma frase que diz assim, não lembro se é de Freud, quem que diz assim, até o inconsciente se tornar consciente, ele vai dirigir as nossas vidas e nós vamos chamá-lo de destino. Até o inconsciente se tornar consciente, por isso o ensino, por isso o discipulado, por isso o confronto, por isso a palavra do Senhor, o Espírito Santo, é para trazer à tona tudo aquilo que está oculto e escondido. Porque aí nós conseguimos ser livres, quando vem para a luz. E esse processo que nós estamos tendo aqui, esses dias, que têm sido assim, poderosas, né? Um tempo poderoso, é para quê? É para trazer à tona. É para nos mostrar, é para nos equipar, sim, nos preparar para cuidar de pessoas, ajudar, mas é para nós. O primeiro momento é para nós. E existem duas questões, né, que o apóstolo ensinou há muitos anos e eu nunca me esqueço. Diante da luz, né, diante da luz, eu tenho duas opções. Diante da palavra, que sempre vem à tona, ou eu me aproximo mais dessa luz e vejo aquilo que há de trevas em mim, aquilo que há de engano em mim, aquilo que eu estou fazendo, por isso que a gente falou dos sintomas, dos comportamentos, eu percebo isso e eu aceito e me aproximo mais da luz para ser revelado, para ser curado, para ser transformado, ou eu sento aqui e falo, não é para mim isso aí. E aí eu continuo tendo os mesmos resultados, continuo com a motivação errada, e se eu tenho a motivação errada, eu vou ter consequências. Amém? As palavras proféticas, se nós não curarmos, preste atenção nisso aqui, se nós não curarmos o nosso coração, se nós não curarmos as nossas motivações, vamos lá, motivação é o nosso motivo para ação. Então, se eu não curar essa motivação, esses motivos que me levam a agir, os motivos que me levam a agir, se eu não curar isso, o que vai acontecer? As palavras proféticas serão da nossa alma e não do céu. Porque vai entrar, lembra do copo? Vai entrar aqui junto, que você colocar vai se perder, vai se contaminar. E aí é onde a gente fala da contaminação. E aí as palavras proféticas vão ser liberadas. E quanto a gente vê isso, querido? Contaminação, a gente fala, né? A gente tem muitas aulas, a gente fala aqui sobre Beelzebul, contaminação da religiosidade, né? Jezabel, contaminação, né, do profético, com a manipulação, com tantas coisas, com tanta alma. É isso. Entendeu? Só que para ter conectado Jezabel, ter conectado Beelzebul, ter conectado Leviatã, é na base alma, é na estrutura alma. É aquela alminha que vem lá desde o ventre da nossa mãe, que está sendo formada. E aí ela teve as suas carências, ela teve as suas necessidades que não foram supridas, né? Aquela aula que nós vimos semana passada. E aí tem um lugar perfeito, entendeu? Para ver essas conexões e essa contaminação, essa distorção. Entendeu? Essa distorção e tudo isso. E aí como que vai operar? Eu costumo dizer, nós sempre falamos, algo assim muito, a gente sempre fala, nós somos, né, fulano é um canal de Deus, fulano é um instrumento de Deus, fulano é um vaso, né? E tá, mas para que é o canal? O que é um canal, né? É apenas um instrumento, né, ali por onde será passado, por onde vai transcorrer algo. Mas vamos lembrar do seu cano aí da sua casa. Vamos lembrar aí do cano, né? O cano. Se está furado, se quebra, se tem uma distorção, o que vai acontecer? Não vai chegar. Não vai chegar. Então é isso. Se nós somos instrumentos, mas esse instrumento está quebrado, está arranhado, está com a corda arrebentada. Vamos lá. Se eu sou vaso, esse vaso está rachado, esse vaso está com questões aí terríveis, distorções. Então vejam que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de você, né, buscar ajuda, né, não conseguiu de uma forma, vai no especialista mesmo, não tenha resistência, vá num psicólogo cristão. Então a gente fala isso por quê?
porque é uma necessidade nós sermos curados, né? A pastora colocou aqui agora, Elda, né? Uma alma contaminada, ela acaba com tudo e atrai todo nível de podridão, vai conectando, vai piorando, o trem vai ficando pior, querido. E é muito, muito, extremamente necessário, né? A pastora Adriana colocou aqui, a necessidade de nós limparmos, de uma limpeza, de uma cura na nossa alma. Porque senão nós vamos estar enveredados em enganos e achando, né? Porque debaixo da influência de Jezabel, enfim, é um engano mesmo. Eu acho que é de Deus, eu sou de Deus e eu vou indo, mas está contaminada, a motivação está errada, está distorcida. É aquilo que eu falei, a gente começa a caminhar com a nossa alma buscando aquilo que ela não teve, buscando aquilo que ela não foi suprida. Por isso que essa é o pulsar do nosso coração. Porque muitos pastores têm um chamado poderoso de Deus. Eu testemunhei, testemunho ainda hoje, homens tremendos, homens de Deus, com visão, com potencial, com capacidade, mas é como se eles fossem ainda aquelas crianças lá, que não tiveram aquilo que elas buscavam. Mas elas não veem isso, é inconsciente, por isso estou falando para vocês, é inconsciente, por isso precisa vir a consciência. E aí, o que acontece? Eu vou buscar, de formas distorcidas, aquilo se realiza. Então, um líder que tem um potencial, tem um chamado de Deus, já recebeu promessa, por isso cuidado com aquilo, quem tem promessa de Deus não morre, toda promessa vai se cumprir. Não é bem por aí, mas nem vou entrar agora nisso, porque não dá tempo. O que acontece? A pessoa que ela anda com essas almas, com essas lacunas, com essas necessidades não supridas, que nós falamos naquele dia, a motivação dele, às vezes é inconsciente, mas a motivação que está movendo ele é buscar satisfazer aquilo. Então, eu vi pessoas assim topíssimas, maravilhosas, de Deus, para romper, para fluir, mas na sua insegurança, nas suas questões de alma, até postei no meu Instagram ontem, se nós não olharmos para as nossas questões emocionais, nós vamos atrasar o nosso propósito. Porque só depois que nós enfrentarmos, nós seguiremos em frente. Você está no meu Instagram que o Espírito Santo ministrou ontem. Só existe o em frente, o seguir, o romper, o fluir, se a gente enfrentar primeiro essas questões, esses gigantes internos. Porque vencer fora é fácil, querido. Vencer fora é fácil. Né? Fazer guerra, né? Nós temos a instrução, se a gente segue a instrução, se a gente segue, beleza, mas como diz o apóstolo, não é ir para a guerra, é voltar inteiro dela. É voltar inteiro das guerras, é voltar inteiro das batalhas. Não é pregar bem, isso é dom, Deus deu o dom de pregar, nós vamos pregar bem, mas como que está o nosso coração? Como está a nossa motivação? Por que eu estou pregando? Queridos, eu costumo dizer assim, nessa questão das motivações, é algo que pega muito para mim, eu acho muito, muito forte. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Sonde o seu coração aí nesses dias. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aonde eu estou? Por que eu me relaciono com quem eu tenho me relacionado? Qual que é a motivação? Precisamos sondar o nosso coração. E aí eu sempre pergunto, e aí as pessoas, né, abrem, sorriem, respondem. Casamento é de Deus? É de Deus. Vida profissional, né, uma carreira é de Deus? É de Deus. Ministério é de Deus? É de Deus. A questão toda é, por que eu quero essas coisas? Qual é a minha motivação por trás de ter essas coisas? O problema não é ter um casamento, mas o que eu estou buscando nesse casamento? Qual a minha motivação nesse casamento? Porque se fosse por questões de alma, que é o que nós mais vemos, por isso que nós vamos ver tantas, meu Deus, não sei nem que palavra usar. Tantos problemas mesmo conjugais, tantas coisas difíceis dentro do casamento, por causa das motivações. Porque dinheiro é de Deus? É de Deus.
Se vocês acham que não é de Deus, eu mando a minha conta, vocês mandam tudo para mim. Não tem problema não. Mas é a motivação. Por que eu quero dinheiro? Por que eu quero uma carreira? Por que eu quero uma influência? Tem a oração de Jabes, tem um livro escrito... Exatamente. Qual a intenção do nosso coração nas coisas que nós temos buscado? Porque muitas coisas Deus não dá por causa da motivação do nosso coração. E essa questão, né, entender por que nós queremos as coisas, qual que é a nossa busca, o nosso anseio. Porque se essa motivação está errada, queridos, por que eu quero um ministério? Eu estava falando da oração de Jabes, né? Tem oração de Jabes em Crônicas e tem o livro A Oração de Jabes. Eu vou mandar lá no grupo, talvez você já tenha lido até, não faça muito sentido, mas eu vou mandar, sempre tem um ou outro que não leu. É um texto tremendo. E Jabes fez uma oração, e no livro traz que Jabes pediu, né? Na verdade, ele queria mais influência, que nós devemos pedir para termos influência. Porque nós precisamos pedir influência para Deus para que o reino dele se estabeleça. Mas para quê? Ou seja, a motivação, o propósito, existe um propósito. Então, se casar é de Deus, ter finanças é de Deus, ter um trabalho, uma carreira de sucesso é de Deus. Mas qual que é a motivação? É por que eu quero isso? Ministério é de Deus, mas por que eu quero ministério? Para que eu quero um ministério para ser visto, para ser reconhecido, para receber o valor, a afirmação que eu não tive enquanto criança, foi isso que eu vi. E foi daí que nasceu o nosso ministério, nosso chamado. Porque inconscientemente eu vou lá e saboto tudo aquilo que Deus tem para mim, para receber aquela migalha que a minha alma precisa. Pensa só, que conta, que cálculo. E foi assim que aconteceu no Jardim do Éden, porque qual que foi a proposta do inimigo para Eva? Foi assim: se você comer, você será igual a Deus. Você vai conhecer, né? Você vai conhecer e você vai ser igual a Deus. Queridos, ela já era, né? Imagem e semelhança de Deus. E aí nós lutamos como cristãos para sermos amados por Deus, aceitos por Deus, cuidados por Deus, e nós já somos tudo isso. Olha o engano. Exatamente, a pastora botou aqui, só que ela já era. Presta atenção. Então não é ter coisas ou ir em lugares, mas é sempre a motivação do nosso coração. Examine a motivação do seu coração, porque senão isso vai influenciar profundamente o seu propósito e o seu destino. Porque a palavra profética, em um contexto, em uma alma, em um canal contaminado, distorcido, fragmentado, o que vai ser dessa palavra? Vai ser uma palavra da alma. Não vai ser do céu. E aí eu faço um link aqui, né? Eu faço um link aqui com outras coisas que a gente ministra, que é os nossos relacionamentos. A nossa forma de se relacionar está com base na nossa alma, que é o nosso jeito de ser. A alma é personalidade, querido. A alma é personalidade, é o nosso jeito de ser. Na mente, na vontade e nas emoções. A alma, personalidades, às vezes, difíceis, distorcidas e personalidades curadas. E a nossa forma de se relacionar com os outros, que é a partir dessa alma, ela implica diretamente no nosso propósito, no nosso chamado, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Por quê? Porque nós nos relacionamos a partir dessa alma. E se eu não me relaciono bem, como eu vou entregar algo para alguém? Está aqui na minha tela a Mônica. Mônica Garcia de Vilhena, querida. E eu tenho algo de Deus, por exemplo, para liberar, para abençoar a vida da Mônica. Deus me entregou uma palavra, alguma coisa. Mas se eu, na minha alma doente, ferida, às vezes distorcida, com desconfianças, com comportamentos, com coisas que não são corretas, com coisas que não são verdadeiras, eu tenho uma dificuldade de relacionamento com a Mônica. Como que eu vou entregar isso, gente? Eu posso até entregar, mas como que ela vai receber isso? Ela vai receber isso? Não vai. E muitas vezes nós estamos na nossa cidade, no nosso local, no nosso círculo ali, com muita dificuldade de romper profissionalmente, ministerialmente, no propósito. Por quê? Porque essa alma está sempre atrapalhando, porque essa alma não é curada, não é restaurada. E aí ela impede, porque o nosso chamado, queridos, são para pessoas.
O nosso chamado é pessoas. E é por isso que às vezes eu fico perplexo, porque eu converso com um pastor que não entende nada de ser humano, nada de alma, nada de personalidade, nada de liderar, né? Liderar e influenciar pessoas para um propósito. Pastores, às vezes, que são extremamente pastorais, amam, cuidam, mas não desenvolveram esse lado. Então, não treinam pessoas para também cuidar. E aí se sobrecarrega. Pessoas com dificuldades extremas de se relacionar, de abraçar, de ter vínculo. E aí eu vou manifestar, derramar o quê em quem? Se ninguém, né? O apóstolo ministrou isso muitos anos atrás para nós, pastor Jurandir estava por aqui, não sei se está mais, a pastora Adriana vai lembrar disso, sobre a questão de nós recebermos, de sermos ministrados uns pelos outros. Senão a gente já se acostuma e a gente não recebe mais, por causa da nossa alma. O nosso problema é que olhamos demais. A palavra diz assim, né? Quando a gente vai ler o texto, né, de Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. As nossas motivações precisam ser provadas. Nossas motivações precisam ser provadas. Por quê? Porque senão nós vamos trabalhar para estabelecer os nossos desejos, aquilo que vai nos beneficiar, e não vamos trabalhar para estabelecer a vontade de Deus. Isso mesmo. A gente vai ficando religioso, a gente quer receber só de quem, e a gente perde de aprender com pessoas tão, às vezes tão simples, queridos, que nos ensinam tanto. Pessoas que não estão nem pregando, nos ensinam tanto. O dia que você parar de aprender, essa vai uma dica-chave aqui, extra. O dia que você parar de aprender, você para de crescer. E o aprender, o maior desafio é nós aprendermos a extrair. Na verdade, nós temos que extrair o que é de melhor nas pessoas. Nós temos esse potencial, mas nós desprezamos muitas vezes. E nós perdemos. Então, o dia que você parar de aprender com qualquer pessoa, com qualquer situação, você vai parar de crescer. Você não vai desenvolver. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nosso coração precisa ser revelado, examinado. Nosso coração precisa ser revelado. Forte. Forte, isso aí. O nosso coração ele precisa ser revelado, examinado, e ele precisa ser confrontado, ele precisa ser colocado frente a frente, como um espelho, diante da palavra. Né? Aquele dia eu falei que nós precisamos de uma renovação potente e consistente. Não sei se você assistiu aquela aula, se você não assistiu, volta lá e assiste. Precisamos ser confrontados, precisamos ser lavados, precisamos realmente passar por esse processo de transformação das nossas motivações. O problema é que nós olhamos demais para fora, para os outros, para as circunstâncias, para as atitudes dos outros, e nós olhamos muito pouco para nós. Deus confronta a nossa mente para revelar o nosso coração. É isso mesmo. Isso mesmo. E essa parte aqui, interessante que as postagens que eu fiz no Instagram essa semana estão tudo em relação a essa administração. Deus já estava sinalizando. O problema, queridos, é que nós sempre temos uma habilidade, uma facilidade, a gente tem uma prontidão de olhar para os outros, de olhar para as circunstâncias, de olhar para fora. A crítica é um sinal disso. Né? A pessoa que critica muito, ela está olhando para fora, está jogando para fora porque ela não olha para dentro. Ela não olha para si. Nós temos uma inabilidade de olhar para dentro. Eu costumo dizer, quem olha demais para fora, foi isso que eu postei lá no Insta, quem olha demais para fora não tem tempo de olhar para dentro. Mas tudo começa de dentro. Quando o paciente chega na clínica, né, ele fala do pai, fala da mãe, fala do tio, fala da situação, fala do patrão, fala da esposa. Só que quem está comigo no consultório é ele. E, na verdade, tudo ao redor das nossas vidas é um reflexo de nós. Receba essa daí. Se as coisas estão difíceis aí no seu contexto, na sua vida, dá uma olhada, dá uma parada, dá uma analisada. Porque toda nossa ação traz uma reação.
toda a nossa forma de se comportar, né? Nós sabemos sobre a questão de ambiente, né? Da atmosfera. A nossa questão de atmosfera, né? De ambiente, tudo, fala sobre isso. Então, nós mudamos a atmosfera, nós criamos um ambiente e aí nós temos respostas. Então, isso, nível comportamental, é muito verdadeiro. Mas nós olhamos pouco para dentro. E quando nós olhamos pouco para dentro, nós vamos perceber que algumas coisas vão acontecer. Já estou terminando aqui. Diz assim, as quedas que nós vemos, as perdas, os conflitos, as crises, algumas enfermidades, elas não acontecem do dia para a noite. Esses grandes escândalos que nós vemos, né? Às vezes alguém fala assim, fulano, você viu, meu Deus, divorciou. Meu Deus, de repente. Será que de repente? Tenho minhas dúvidas. Nada acontece de repente. Filhos, prostituição na vida, falências, essas coisas não acontecem do dia para a noite. É gradual, mas nós não damos atenção aos sinais. Esse é o nosso problema. A gente sempre acha que está tudo bem. A gente sempre acha que está tudo bem. E talvez nós estamos aqui nessa aula fazendo de conta que está tudo bem. Estou aprendendo, vou aprender, vou, né, desenvolver, crescendo mais, tempo bom. Mas e o que está lá fora que precisa ser encarado, precisa ser resolvido, precisa ser ajustado? Exatamente, tudo acontece no espiritual, há toda uma questão espiritual, almática, e depois se manifesta no físico. Qual sintoma tem na nossa vida? Como eu falei no início, né? A questão da febre, né, da dor de cabeça, são sintomas. Nós sempre achamos que está tudo bem, seja no casamento, na relação com os filhos, com a nossa saúde, com os nossos relacionamentos. Mas por quê? Porque nós não damos a devida atenção. Então, essa semana, né, meu desafio aqui, minha tarefa, o professor sempre vem com esse negócio de tarefa, é que vocês consigam olhar para dentro. Vocês consigam também olhar para fora para ver os sintomas, os sinais. O que não está legal? O que está mais ou menos? O que está, né? Se fosse o atendimento de coach aqui, eu já ia passar a roda da vida para vocês. Para identificar o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado. Porque se a gente não olhar para fora, querido, e depois voltar para dentro com a alma restaurada, com a alma curada, que está recebendo tantas palavras, tantas direções, né? Vocês estão aqui, meu Deus, muito cheios daquilo que vocês precisam fazer, de como fazer, de revelação, de direção de Deus, homens de Deus poderosos ministrar, estão ministrando aqui. Pegar tudo isso e agir fora. Agir fora. Por quê? Porque nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos. Quantos mandamentos, quantas coisas nós conhecemos e não praticamos? Falamos mal, criticamos, não amamos, não suportamos. Suportar é dar suporte uns para os outros. Não gostamos do jeito que um fala, que o outro deixa de falar, que o jeito que um se comporta, para onde vai um, para onde o outro não foi. Nós medimos a espiritualidade das pessoas por aquilo que nós vemos. E aí nós julgamos as motivações alheias, mas não analisamos as nossas motivações. E aí, no fim de tudo, o que acontece? Nós entramos em crise porque não estamos vivendo o novo. Não estamos vivendo o novo que a gente ouve tanto, que a gente vê tanto testemunho maravilhoso por aqui. E aí nós vemos a ausência de frutos, ausência de respostas na nossa vida. Nós vemos promessas que ainda não se cumpriram. E aí eu te pergunto, não se cumpriram? Porque tem duas questões. Não se cumpriram porque não é o tempo, porque toda promessa passa pelo teste do tempo, ou não se cumpriram porque nós ainda não nos posicionamos para tal. Porque a promessa para Moisés era entrar. O tempo tinha chegado, né? Então, ele já tinha passado pelo teste do tempo. Mas a atitude do coração dele, né? Aquele rompante que ele deu ali, fez com que ele não acessasse a promessa. Amém, pastora? Deus abençoe. Então, orar aqui, fazer o fechamento. Então,
Nós queremos, então, profetizar, mas por que a palavra profética não se estabelece? Como diria o apóstolo, às vezes ele fala assim, simples, né? Simples. Nós não vivemos, estamos às vezes estagnados em algumas coisas por causa do nosso coração, por causa da fonte. Porque não tem como jorrar duas águas. Por causa das mazelas que nós não aceitamos ser tratados. Por causa de algumas coisas que ainda estão ali, mesmo que veladamente, mas elas estão ali e elas precisam ser tratadas, precisam ser percebidas, precisam ser reconhecidas. Nós precisamos pensar sobre isso, identificar isso. Precisamos nos arrepender, precisamos confessar e precisamos principalmente de uma metanoia, de uma mudança na nossa mentalidade. Porque, como eu costumo dizer, mais do que sermos curados, nós precisamos também aprender a não nos ferirmos mais. E aí, quando nós limpamos isso, nós limpamos o nosso coração, que é essa fonte que jorra para a vida, quando nós deixamos de ter essa fonte dúbia, dobre, que manifesta dois tipos, né? Água doce e água amarga. E aí, então, nós curamos a essência, nós curamos a raiz. Então, a nossa voz liberada, o som que nós vamos liberar, vai ter realmente um respaldo no céu, vai ser um som, né, liberado, um som de santidade, um som de autoridade para realmente liberar o céu na terra. E também para trazer o manifestar que Deus quer. O manifestar que Deus quer na nossa própria vida e na vida da igreja, através de nós, porque nós somos corpo. Quando eu não estou curado, não estou restaurado, querido, eu sou parte do corpo. Então isso quer dizer que o corpo não está curado, quer dizer que o corpo não está restaurado. Olha a nossa responsabilidade. Porque pessoas curadas, elas curam, mas pessoas feridas, elas ferem com potencial gigantesco. Então ser curado não é uma idealização, é uma necessidade para nós, para nossa casa, para nossa família. Por isso eu te proponho esse tempo de reflexão. Revisa essa palavra, revisa esse conteúdo, mastiga isso e pensa, Deus, o que eu estou olhando demais para fora? Eu estou me envolvendo com tantas coisas, eu estou, mesmo agora, queridos, diante dessa coisa, né, que parou muito, às vezes a gente está mais ativista do que nunca. Isso e aquilo. E a gente não para a introspecção, não para se analisar, para se perceber, para ver o que precisa ser curado. A gente não observa os sinais para buscar, ver onde precisamos mudar, onde precisamos melhorar. Porque a nossa família, a nossa casa, ela é curada ou ela é adoecida por aquilo que sai de dentro de nós, por aquilo que jorra de dentro do nosso coração. Porque as nossas motivações são ruins, então a gente exige disso, a gente cobra daquilo, a gente é cruel, a gente é áspero. Porque a motivação do nosso coração está adoecido em alguma coisa. Às vezes não é tantas coisas mais, mas às vezes tem uma coisinha aí que precisa ser percebido, que precisa ser identificado. Porque a gente não tropeça, a gente não é paralisado por grandes montanhas. Uma coisa grande, gigante, a gente desvia, a gente identifica e vai, mas às vezes é coisinhas pequenas, as raposinhas, como diz a palavra. Amém? E aí nós vamos entender qual é o som que nós estamos liberando hoje. Quais as palavras que nós temos liberado. Porque isso sinaliza para aquilo que está no nosso coração. E onde está o nosso coração? O que há dentro do nosso coração? Se aquilo que a gente pensa e sente fosse visto no telão, o que seria? O que estaria ali? Nós precisamos ter em mente os propósitos e as promessas de Deus, para que isso realmente seja um combustível para nos direcionar para essa cura. É tempo de limpar, amém? É tempo de purificar as fontes, de curar o nosso coração, de resgatar em nós valores e crenças do reino, não mais as crenças e os valores egoístas, egocêntricos. Nós precisamos curar as nossas motivações, que é o motivo das nossas ações. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa rapidinho para a gente orar? Amém, glória a Deus. Pode ser um de cada vez, se alguém tiver algo para falar. Ele está servindo e não dá para ver a carinha.
Amém? É isso, querido? Eu vou me apoiando aqui nos 2 rostinhos que eu tô vendo, 3. Então, é isso, é tempo de altar, queridos, é tempo de sacrificar, é tempo de nós gerarmos aquilo que Deus tem para nós, de trazermos a realidade do céu para a terra, né? Aquilo que Deus já estabeleceu ao nosso respeito já está pronto. Nós já somos santos, já somos preparados, já somos alinhados no céu. Nós temos que trazer isso, manifestar isso na terra. É tempo de nós obedecermos mais, de nós nos submetermos mais. É tempo de nós profetizarmos e crermos naquilo, né? Vivermos aquilo que nós estamos profetizando, para que aquilo realmente tenha efeito, porque nós profetizamos segundo a palavra e não segundo o nosso achômetro, segundo a nossa alma, né? Nós temos que ter essa busca, para curar a nossa motivação, curar o nosso coração, porque do coração procedem as fontes da vida. É extremamente importante, necessário que nós venhamos olhar para nós mesmos, para que aquilo que nós fizermos, aquilo que nós fluirmos, aquilo que nós frutificarmos, sejam frutos que glorifiquem a Deus. Não mais segundo a nossa alma, as nossas necessidades, mas segundo o querer e o propósito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E nós cremos que o teu Espírito Santo tem movido em nós, entre nós, nesse tempo. E eu creio, Deus, que essa palavra veio, Deus, de encontro com a necessidade que nós temos hoje, Pai, nesse dia. Que o Senhor possa agir, que o Senhor possa transformar, Pai, as nossas motivações, curando todas as nossas motivações, curando, Pai, a nossa mente, curando o nosso coração. Senhor, nos limpa, Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti. Limpa-nos, Pai. Na verdade, nós precisamos renunciar. E nessa manhã nós renunciamos toda a motivação errada do nosso coração, todo o conteúdo inconsciente que tem dirigido as nossas vidas, que tem nos levado a ações, a reações, a comportamentos, a palavras e a todo nível, Deus amado, de destruição que tem se manifesto, que através de nós, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha transformar o nosso coração, venha transformar e limpar as fontes, que o Senhor venha transformar, Deus, e limpar, Deus, toda a nossa mentalidade. Deus, cura-nos, Pai, seremos curados, como diz a tua palavra, lava-nos, Pai, e ficaremos limpos, Pai. Que a tua palavra, Senhor, tenha potência, tenha poder, tenha constância nas nossas vidas para esse processo. Pedimos que o Senhor nos conduza em humildade, em simplicidade, para nós buscarmos, Pai amado, essa cura e essa restauração. Para buscarmos, Pai, muitas vezes alguém que possa ser esse instrumento de cura nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, pedimos que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo nesse processo de purificarmos o nosso coração, para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas, que o chamado da vida dos teus filhos seja potencializado nesse tempo. Deus, que eles não estejam aqui apenas para receber, mas que eles sejam curados, alinhados, que eles sejam posicionados, Pai, e que eles recebam o poder do Senhor para manifestar o teu reino. Nós oramos e declaramos nessa manhã, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Shalom, shalom, Deus abençoe. Até amanhã. Nós seguimos aqui com o nosso apóstolo. Deus abençoe, shalom.